A capacidade do Flamengo machucar o Bayern de Munique é maior do que a do Fluminense contra a Inter. Igual, os mesmos percentuais de favoritismo para o Bayern de Munique e para a Inter. Tá. Porque a Inter não é o Bayern de Munique e o Fluminense não é o Flamengo. E o melhor jogo do Fluminense foi um 0-0. Primeiro, Thiago Silva, zagueiro, capitão que ficou fora do jogo contra o Mamelodi Sundowns, voltou a treinar normalmente e aí a expectativa é de que ele possa estar à disposição. Soteldo, que chegou aqui com uma lesão muscular na coxa esquerda, fez tratamento intensivo. Ontem foi pela primeira vez ao campo de chuteira treinar com os demais companheiros. E aí, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem, porque no vídeo de hoje, senhores, vamos falar melhor sobre o jogo do Flu contra o Inter de Milão. E temos algumas novidades. Pela parte da Inter de Milão, temos alguns lesionados, o que poderá facilitar o jogo do Flu, porque alguns deles é o Pavard, Çalhanoğlu, peças importantes para o time. Thiago Silva já está treinando normalmente, Jefferson Soteldo também. Então, será que teremos nosso capitão de volta e Soteldo finalmente fazendo sua estreia? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Já se inscreva no canal para não perder nada e fique comigo até o final. Agora, Internacional e Fluminense no pique aqui do Linha de Passe. Daqui a pouco... Nacionalizou. É Campeonato Brasileiro. Tá com Inter saudade? de Milão e Fluminense. O problema é quando eu começo a falar uma coisa e já estou pensando em outra lá na frente. Aí não dá certo, né? Eu tico o teco, né? Dá tilt, não dá certo. Inter e Fluminense. E daqui a pouco a gente tem palpites aqui, hein? Cada um deu palpite sobre confrontos. Bom, Bayern e Flamengo tem um favoritismo lá para o Bayern de Munique. O favoritismo do Bayern é maior do que o favoritismo da Inter? O desequilíbrio entre Inter e Fluminense é maior? Você sabe que eu já respondi isso no Futebol no Mundo, no Então podcast. você já está com a hoje. resposta eu já pronta. então eu vou deixar os companheiros... Mas faz o seguinte, dá uma resposta. Mas eu não sei a resposta. Não fica igual Vai ali. jogar, Deus responde. Eu não sei a resposta, eu quero saber. Não, eu fiz os percentuais, a gente fez os percentuais no podcast Sim, de Futebol no Mundo. E eu coloquei igual, os mesmos percentuais de favoritismo para o Bayern de Munique e para a Inter. Tá. Porque a Inter não é o Bayern de Munique e o Fluminense não é o Flamengo. Então eu acho que nessa equidistância aí de forças, elas são realmente meio parecidas. Eu vejo... A Inter de 3 meses atrás, 4 meses atrás, seria muito favorita, eu acho, contra o Fluminense. Mas não é a Inter que se apresenta hoje. Foi uma Inter que já caiu demais de rendimento na questão física nos últimos 3 meses, tanto que sonhava com uma tríplice coroa e, no fim das contas, ficou sem título nenhum. E some-se a isso o fato de que o Pavard se machucou no Mundial, já foi para a Itália. Bissek seria o substituto dele, machucou, foi para a Itália. Çalhanoğlu machucou, foi para a Itália. O Thuram está machucado, provavelmente não joga. O Taremi, que seria o substituto do Thuram, está preso na guerra. Então, assim, no fim das contas... Tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco. É uma Inter baleada, é uma Inter com muitos problemas físicos, independentemente dos desfalques. Mas ainda assim, eu acho que é um time muito forte, é um time que mostrou no segundo tempo contra o River, quando ela se propôs a jogar, ela foi muito superior ao River Plate e tal, e enfim... E acho que o Fluminense, assim como o Palmeiras, não é que faz um Mundial no mais alto nível, tá? Não está jogando tão bem assim. Então eu vejo a Inter com um razoável favoritismo. Eu vou ser incoerente. Eu acho que a capacidade do Flamengo machucar o Bayern de Munique é maior do que a do Fluminense contra a Inter. Mas os percentuais são bem parecidos ou iguais. Mas a Inter não é o Bayern de Munique. Embora tenha chegado à final da Liga dos Campeões. É a mesma coisa que eu disse. O Flamengo não é Fluminense e a Inter não é o E Bayern. tenha tomado um festival de gols do PSG na primeira rodada e o melhor jogo do Fluminense foi um 0-0, que foi o Borussia Dortmund. Foi o cartão de visitas para o Mundial. Digo. E o Renato mesmo disse, né, que eles... Isso para mim é evidente, né? O adversário mais forte foi encarado da forma mais séria que poderia encarar o Fluminense com seus jogadores dentro de campo. Não que tenha perdido a seriedade depois contra o Ulsan, tal, mas poxa, o mais difícil está lá atrás, né? E aí você se complica. Então, assim, recuperar aquele jogo, é um jogo que tem que se trabalhar muito. Não acredito que o Renato vai adotar talvez o mesmo plano para o jogo do Borussia Dortmund, que o que foi legal naquele jogo? Everaldo Cano. Fluminense não ficou aqui no fundo, tomando pancada no córner.
Fluminense foi marcar, marcou alto, recuperou bola, foi para o jogo. Eu acho que ele vai tentar fazer isso contra um time que é mais perigoso, apesar de todos os desfalques que tem. E esse foi o linha de passe de hoje, que até trouxe informação importante, os desfalques do Inter de Milão. Porém, a forma como é passada me irrita um pouco. A mídia vive comparando o Fluminense com o Flamengo, basicamente chance por chance. Quiseram dizer que o Flamengo tem mais chances de ganhar o Bayern de Munique do que o Fluminense, o Inter de Milão. E isso após citar os desfalques do Inter de Milão. O Pavard, que é titular da seleção da França, Thuram também, que joga na França, Çalhanoğlu, jogadores importantes que fazem diferença no Inter de Milão. E ainda assim, basicamente, estão tirando o Fluminense para nada. Depois do ótimo desempenho que o Fluminense teve contra o Borussia Dortmund. Claro, contra o San Hyundai Mamelodi, o Fluminense não jogou bem, porque perdeu essa intensidade, não levou tão a sério quanto o Borussia. Mas a expectativa para esse jogo, levando em conta o que foi o Borussia Dortmund, é alta. Espero que o Fluminense possa fazer um bom jogo. Na escalação a gente deverá ver algo parecido do que foi contra o Borussia, com o Everaldo ali, já que o Germancano não foi tão bem, está abaixo fisicamente em ritmo de jogo, e contra esse time a gente precisa de uma marcação forte, até o centroavante tem que marcar, e o Everaldo no momento está mais inteiro que o Germancano. Então vamos continuar falando sobre o Inter e o Fluminense, trazer um pouco do Globo Esporte, e eu volto com vocês após, certo? Vamos ignorar um pouco essa mídia aí, que vive menosprezando o nosso time, e dar atenção às coisas boas, certo? Fique aí comigo. Segunda-feira também tem mais. Toquinho de calcanhar bonito agora aqui, moleque, tá elegante. Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão, time italiano, na segunda-feira. Informações do Flusão agora com você, Edson Viano, o repórter que nunca se engana. Fala, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Falo em frente aqui à Universidade da Carolina do Sul, a base do Fluminense. Time carioca treinando nesse momento, debaixo de um forte calor, sensação térmica de 39 graus. A gente pôde acompanhar o iniciozinho dessa atividade, cerca de 15 minutos, e as notícias para a torcida tricolor são boas. Primeiro, Thiago Silva, zagueiro, capitão que ficou fora do jogo contra o Mamelodi Sundowns por causa de dores musculares, voltou a treinar normalmente, e aí a expectativa é de que ele possa estar à disposição. Muito otimismo no Fluminense em relação a ele. Soteldo, que chegou aqui com uma lesão muscular na coxa esquerda, fez tratamento intensivo. Ontem foi pela primeira vez ao campo de chuteira treinar com os demais companheiros. Hoje de novo, tanto o Thiago como o Soteldo muito descontraídos nesse treino de hoje. Então o Fluminense já se preparando para na segunda-feira enfrentar a Inter de Milão. O time treina aqui ainda amanhã de manhã uma última vez e à tarde pega o ônibus. Charlotte fica perto daqui a cerca de 1h30, então a logística dessa vez vai ser mais fácil. Eu volto com você, Escobar. E se Thiago Silva estiver bem no dia do jogo, com certeza ele será titular ao lado do Freitas, e a formação deverá se repetir a que foi contra o Borussia Dortmund, com a dupla de zaga Thiago Silva, Freitas, os laterais Samuel Xavier, René, os volantes Martinelli, Nonato e Hércules, e o trio de ataque Canóbio, John Aires e o centroavante Everaldo. Everaldo, até porque no último jogo a gente pôde ver que o Germancano está um pouco ainda fora de ritmo, está lento, não está conseguindo agregar tanto na marcação, e contra um time desse de grande pressão, embora tenha alguns desfalques importantes, deve-se dizer, porém é um time de grande pressão e o Fluminense tem que estar atento aos 90 minutos e tem que estar com a parte física em dia. O centroavante tem que ajudar na marcação, pressionar o goleiro na saída de bola, a zaga ali, o time tentar recuperar a bola já na zaga adversária, pressionar alto. O Fluminense tem que atacar, tem que ser mais o que foi o jogo contra o Borussia Dortmund e passar longe do que foi o Mamelodi Sundowns. O Fluminense assistindo jogar, de certa forma menosprezando a equipe adversária, diminuiu a intensidade só por ser uma Mamelodi Sundowns e não uma equipe de alto escalão, e espero que seja um jogão, certo, senhores? Thiago Silva deverá ser o titular. Já a situação do Soteldo, no máximo eu acredito que no segundo tempo ali no finalzinho,
Ele tá voltando agora de lesão, fez o seu segundo treinamento. Tá fora do ritmo de jogo, sem contar que ele jogou contra a Venezuela, recém-recuperado, logo se lesionou. Então tem esse risco ainda, dele ter acabado de se recuperar, tá treinando. Jogar num jogo desse pegado, de alta intensidade, ele querer se esforçar um pouco a mais e acabar se lesionando de novo, que querendo ou não, ele tá um pouco bichado. Espero que ele possa provar que eu estou errado, que eu comecei com essa implicância aí com ele. Muitos santistas estão aliviados dele ter saído de lá. O Fluminense pagou caro, ele já chegou lesionado. Estão zoando a gente. Então eu espero muito do Soteldo. Eu quero criticar querendo estar errado. Até porque vai ser a maior burrada se ele passar maior tempo lesionado e não entregar nada para o Fluminense em questão de assistência, gol, poder ajudar o Fluminense. Então eu espero estar errado no futuro, que ele possa trazer bons resultados pra gente. E se inscreva no canal, rapaziada, que assim que eu tiver mais notícias eu trago pra vocês não perderem nada. Já liga o sininho aí. YouTube tá custando entregar meus vídeos, certo? E assim que eu tiver mais notícias eu trago pra vocês. Até a próxima, valeu.